Bom, pessoal, eu acredito que, tenho certeza que o dia foi maravilhoso, muito conteúdo, e a ideia desse painel aqui é a gente poder discutir um pouco essas tendências, esses assuntos que foram aqui colocados. E esses 4 profissionais que estão aqui hoje são clientes e parceiros, do Grupo Visual. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial pela participação deles, por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado, senhores, por estarem aqui. E, obviamente, agradecer a todos vocês mais uma vez por estarem conosco até este momento. Bom, eu vou apresentá-los de forma simples, mas depois, se vocês, na primeira fala de vocês, quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade. Bom, o Henrique Nomura é o CTO da Solinfitec, tem 25 anos de experiências na área de tecnologia, 16 dos quais dedicados ao setor sucroenergético. É formado em engenharia de software com especialização em banco de dados e hoje lidera 350 profissionais focados em desenvolver soluções inovadoras para o agronegócio. E, se eu não me engano, Nomura, esse time está não só no Brasil, tem algumas outras unidades, em outras localidades do mundo. O Ogler é formado em Ciências da Computação na Universidade Federal de São Carlos, tem especialização em redes de computadores na mesma instituição e atua há mais de 19 anos como gerente de TI no Grupo Santa Isabel, onde se dedica à governança, compliance, inovação e cibersegurança. O Thiago Soler é o gerente de TI do Hospital de Base São José do Rio Preto, há mais de 6 anos que ele ocupa este cargo. O Hospital de Base, para quem é de fora aqui de São José do Rio Preto, é uma das maiores instituições de saúde hoje, eu posso considerar, do Brasil, Thiago? E é formado em Tecnologia da Informação para Negócios pela FATEC, possui especialização em Data Science e Analytics pela USP e em Transformação Digital na Saúde pelo Harvard Medical School. E o Luciano Saboia, terminou a apresentação do painel do IDC, é diretor de pesquisa e consultoria para o segmento de telecomunicações da IDC América Latina, tem mais de 20 anos de experiência no segmento B2B, para a área de negócio, atua oferecendo insights sobre o mercado de TIC e telecomunicações, além de tendências emergentes que moldam o futuro dessas indústrias. E, como eu falei inicialmente, o objetivo do painel é discutir as tendências tecnológicas que estão moldando o futuro da TI. Os temas foram abordados aqui hoje, como cloud, infraestrutura moderna, tendências tecnológicas, cibersegurança, monitoramento, observabilidade e assim por diante. Tá, okay? Que impactam particularmente não só a TI no mundo, mas particularmente aqui o Brasil e os nossos clientes. Eu vou começar por você, Luciano, para emendar o seu painel, já que você terminou agora de fazer a sua apresentação, foi um dos últimos aqui a fazer a apresentação, além do Danilo da Dell. Eu gostaria de saber como que o IDC tem acompanhado a evolução no mercado de cloud na América Latina e quais são as principais tendências que as empresas devem observar nos próximos anos para que ela possa otimizar as suas operações e permanecerem competitivas, visto que a gente tem, além de uma série de coisas, regulações e tudo mais, mas a tecnologia da informação ela é habilitadora para uma série de funções estratégicas ou de objetivos estratégicos dentro das empresas. Obrigado, Rafael. Primeiro, obrigado pelo convite para o painel. Saudar meus colegas de painel aqui. Bem, o que a IDC está vendo a respeito de cloud e infraestrutura aqui na América Latina? Talvez a única, tirando a AI, a única tecnologia que cresce com uma taxa de mais de 20% ao ano. Então, se a gente comparar conectividade, até mesmo segurança da informação, IoT, Big Data Analytics, tira a AI dessa parcela, mas é a única que cresce constantemente. A gente viu nos resultados da pesquisa também como os clientes estão combinando os modelos de infraestrutura. Então, é uma clareza muito evidente para o ambiente de hybrid cloud. Isso acontece no Brasil, acontece na América Latina também. E, como preocupação, ainda existem preocupações em relação à nuvem. Talvez a gente possa destacar aqui, e os colegas possam comentar a experiência, do que a gente ouve, e aí é uma coisa, às vezes, desagradável de ouvir, do seguinte, algumas pessoas falando, os clientes migraram para a cloud porque era barato, aí voltaram porque é caro. Então, qual é a experiência que a gente vê nítida, esses processos de lift and shift? O cliente foi convencido por usar cloud, simplesmente migrou e não era o ideal para ele.
E aí acontece a repatriação de workloads. Então, isso ainda acontece no nosso ambiente, mas acontece quando, infelizmente, a TI toma uma decisão assodada e faz a utilização de um modelo de nuvem que, de repente, era melhor ter mantido on-prem, né? Então, hybrid cloud, a preocupação com lock-in e múltiplos provedores, governança, né? O Pelosi destacou perfeito hoje de manhã, né? A preocupação de você, gerente de TI, chegar para o CFO e explodir o budget, né? Então, essa é uma preocupação que a TI tem que ter. Segurança para deixar o ambiente resiliente. E também a gente ainda escuta muita preocupação e desafio em relação à conectividade. Puxa, eu vou mover meu workload para a cloud e a conectividade, né? Então, esses são os aspectos principais que a gente vê aqui na América Latina e para o Brasil também, Rafa. Então, legal. Bom, eu vou passar minha pergunta agora para o Thiago Soler. Soler, o aspecto de segurança em instituições de saúde é bastante crítico, né? Não só pela, né, a LGPD como regulação e compliance, mas pelo nível de informação e pelo tudo que você carrega dentro dessa instituição. Como que o hospital de base hoje tem enfrentado as crescentes ameaças cibernéticas e quais são as principais estratégias que vocês estão utilizando para mitigar de forma eficaz, né, essas ameaças que surgem a cada dia? A gente houve uma grande evolução agora com essa grande explosão de IA generativa. A gente tem visto que novas formas de ataques, né, têm surgido dentro do mercado. Pode explicar um pouco para a gente como é que vocês estão mitigando isso lá no hospital de base? Bom, obrigado primeiramente aí pelos colegas aí por dividir o palco, pela oportunidade de chamar e estar presente com vocês aqui. Bom, uma instituição hospitalar é muito crítico, né? Além da gente trabalhar com dados sensíveis, né, que é a saúde do paciente, a saúde é um pouco meio resistente ainda, né? Grandes investimentos em relação à tecnologia. Não é uma realidade só vivida por nós, mas até os colegas do pessoal da BCIS, né, que é a Associação Brasileira de CIOs em Saúde, a questão de investimentos, né, na área de infraestrutura para a segurança ainda é meio que um tabu, é um pouco considerado custo ainda, né? Porque a necessidade dos investimentos na saúde para a área da assistência e para o paciente sempre é maior. Mas, assim, o que vem acontecendo é que, nos últimos anos, a área da saúde foi bastante afetada, né, pela questão de cibersegurança, ransomware, vários hospitais, né, perderam seus dados, tiveram seus dados sequestrados, né, e com a gente virou uma chave muito grande, porque nós fomos atacados em 2019 por ransomware também. Nós ficamos 23 horas, né, sem o hospital totalmente parado. E isso foi bom. É até feio falar, mas foi muito bom para nós da área de TI, porque isso mostrou a importância da prevenção dentro da área do hospital, né? Então, a hora que chegou próximo das 24 horas, a diretoria chamou a gente e falou assim: meu, não é possível que parou tudo. Então, assim, se não voltar ao nosso ambiente, a partir de amanhã, o hospital, que atende 102 municípios, né, vai parar de fazer atendimento ambulatorial, eletivo, cirurgia, só vamos atender urgência e emergência. Então, esse foi um grande, né, incentivador para os investimentos em tecnologia e em segurança da informação, necessariamente. Então, eu acho que agora é um caminho sem volta, eu acho que a gente tem que investir. Eu acho que a pandemia também abriu, né, começou a mudar muita coisa em relação à segurança, aos ataques que foram cada vez aumentando. E eu acho que é um caminho sem volta e isso está mudando um pouco, né? Essa percepção da alta gestão na área da saúde. E a gente vem investindo bastante, né? Principalmente na LGPD, na parte de humana, né? Na parte de mudanças de cultura, de processo, que eu acho que é o mais importante. E não somente, eu acho que a dificuldade não é nem tanto o investimento agora, depois de uma pandemia, depois de todos os investimentos que foram feitos pós-ransomware da área da saúde, né? Mas eu acho que é a mudança de cultura mesmo, né? Então, a gente vem ampliando muito, investindo muito em treinamentos, workshops, mudança de cultura, treinamento, comportamento dos colaboradores dentro da instituição. Então, na minha visão, eu acho que esse é o principal
ponto de mudança, é o que a gente está investindo agora. E vocês também, na última milha, vocês também fizeram um investimento bastante interessante numa ferramenta de mutabilidade de dados, né? Sim, exatamente. Fizemos uma parceria com vocês aí, né, com a Dell também, e estamos torcendo para que a gente não precise usar ele, né? Mas, Correto. Ótimo. Mas é isso aí. O Nomura, né, a gente já bateu um papo lá no Hitcast, né, também bateu um papo com o Thiago e com o Ogler também. E na oportunidade a gente falou muito sobre os de IA, robótica, né, IoT, né, e a Solifitec, como a GTEC, é uma das grandes pioneiras aqui no Brasil e no mundo nessas tecnologias. Quais foram e quais são, né, os maiores desafios aí que vocês enfrentam no momento de implementar as soluções de vocês lá na ponta, né, especialmente em relação à resistência cultural, dificuldades estruturais, porque às vezes você não tem estrutura necessária para que a solução de vocês rode lá na ponta, lá no cliente, e a percepção de custo-benefício dessas soluções para os clientes de vocês. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, amigos de plenária. Boa tarde. O que eu vejo, Rafael? Uma companhia como a nossa, que busca a vanguarda, né, do desenvolvimento tecnológico, falar de resistência, eu acho que é inerente ao negócio, né? Todo mundo que se propõe a sair primeiro, né, no desenvolvimento de uma tecnologia está sujeito a ter as resistências. Imagina nos anos 2000, você tentar, já era difícil você tentar implantar qualquer sistema, né? Os amigos aqui podem contribuir com o tema, sabem o que eu estou falando, né, óbvio. É que nos anos 2000 você implantar qualquer ERP, qualquer coisa no escritório já é algo complexo, cheio de resistências, resistências inerentes à mudança que elas ocorrem. Imagina você fazer isso em campo nos anos 2000. Então, foi uma batalha para a gente fazer uma transformação cultural em campo, né? Investimos várias e várias horas de treinamento de operadores, trabalhamos bastante a questão da usabilidade das nossas ferramentas, né? Que se manifestavam ali nas cabines dos tratores, das colheitadeiras e tudo mais, e foi desafiador. Com o passar dos anos, isso ficou um pouco mais fácil, porque as pessoas mais íntimas das tecnologias, né, com os uso dos smartphones e tudo mais, mas a gente teve que abrir verdadeiras estradas que não estavam pavimentadas ainda, né? Não existia nem conectividade no campo, e mesmo assim nós fizemos tecnologias que dependiam esse tipo de infraestrutura. Então foi desafiador, mas a gente aprendeu muito, tanto que isso depois passou a não ser mais um problema. Com relação à questão de provar a viabilidade e o valor para quem compra a nossa solução, sempre acho que não foi muito difícil, porque está ligado à forma que a gente desenvolve produtos. Então, a gente trabalha num conceito de mínimo viável, olhando principalmente para as maiores dores do produtor. Então, essa questão dele enxergar o valor naquilo que ele está fazendo, naquilo que a gente está fazendo, é meio que natural, porque hoje, né, a gente é uma plataforma SaaS, ele não faz aquisição, ele paga um aluguel ali, e ele já sente zerar a sua conta ou já sobrar algo ali no primeiro, segundo mês. Então, não é difícil. Então, você atacando as principais dores e o produtor participando do processo de desenvolvimento, trabalhando no conceito de mínimo viável, você entrega ali os 20% que vão fazer a diferença para ele no dia a dia, para ele já está tudo ótimo. E depois a gente faz o polimento da solução e conclui com todos os entregáveis. Mas vai um pouco do conceito que a gente usa ali para poder conquistar o produtor, né, de entregar algo de valor para ele. Como é que você chegava lá no 2000 e explicava para aquele povo o que era IA? Não chegava. Não chegava. Legal. Desafios aí, né? Ogler,
falando um pouquinho de uso de tecnologias no agronegócio, né? E eu até escrevi um artigo esses dias no LinkedIn falando que o agronegócio ele não é só pop, ele é extremamente tecnológico, né? E o Nomura está aqui para ver desde a época que eles exploram aí soluções de tecnologias no campo. As soluções digitais e de TI têm transformado várias operações nas agroindústrias, em especial lá na usina Santa Isabel. Quais inovações tecnológicas estão no seu radar para o futuro e como elas podem impactar a eficiência e sustentabilidade no setor? Legal, Rafa. Primeiro, quero agradecer o convite, né, de estar participando aqui do evento e do painel. Saudar também aqui os colegas, né, de debate. Bom, com relação às tecnologias, que eu vejo? No nosso nicho aqui, né, de agronegócio, a gente tem praticamente dois cenários um pouco distintos, né? Você tem a operação no campo, que hoje é a maior operação nossa, dentro do nosso segmento. E hoje um dos principais desafios é levar a conectividade ao campo, né? Como você mesmo disse, né, hoje no campo a gente tem muita tecnologia embarcada. Está aqui o Nomura, com a Soniftec, né, que é um parceiro nosso também, e de várias empresas aí do segmento também. Então, você tem hoje lá no campo, que foi dito aqui hoje, o dado. Né? Então, você tem apontamento de máquinas, você tem captação de imagens, você tem drones que fazem também, né, trazem informação para o campo também. Você tem controle de logística, de colheita, transporte. Né? Então, a operação é bastante vasta. Então, hoje, realmente, o desafio é você trazer todos esses dados para dentro da empresa. Né? E trazer isso de forma segura, né, e com rapidez, né? Então, nós temos esse desafio bastante grande. Do lado da indústria, que seria aí um outro cenário que nós temos também, hoje também tem muito investimento em automação, né, em processos automatizados dentro da nossa operação. Isso também acaba trazendo aí novos desafios também, o que também sendo repetitivo um pouco aí, que é a questão do IoT. Né? Então, hoje, a estrutura hoje de tecnologia, seja TI, TA, TO, ela está muito interligada a isso daí. Não é mais aquela simples questão de você cuidar de um sistema base da empresa, um RP, né, sistemas ali que provém também informação para a empresa. Hoje está tudo conectado, mas tanto a indústria quanto o campo. Né? A gente até brinca que o campo, na verdade, é uma indústria a céu aberto. Né? Claro que tem suas características próprias, né? Tem suas intempéries ali que influenciam diariamente na operação nossa, mas é uma indústria também com bastante tecnologia embarcada, bastante automação também, e são desafios que nós temos aí hoje. Né? E tudo isso daí trazendo com novas tecnologias que estão chegando aí, como inteligência artificial, né? Já foi dito aqui também, acho que o dia todo sobre esse tema aí, e as várias aplicabilidades dela também que você pode ter. Né? Isso também traz outra questão também levantada bastante aqui, que é cloud, que é nuvem. Né? Você tem muito recurso hoje, muita solução, muita aplicação rodando em nuvem, com IA aplicada, com machine learning aplicando também. Não, então, o desafio sim é imenso. Né? E a gente trabalha nisso no dia a dia para poder trazer o melhor benefício para a empresa. Legal. Eu me lembro que a gente voltou aqui, o Nomura voltou um pouco no tempo, para você poder testar uma solução, sei lá, nos anos 2000, você precisava criar uma infraestrutura enorme dentro de casa, trazer, instalar a solução e depois fazer com que ela funcionasse para que você pudesse entender um pouco dela. Com o advento da nuvem, você passa a consumir um serviço, então isso é mais rápido para que você possa ter ali os insights e saber se aquela solução realmente atende o negócio. Interessante isso, né? Bom, o Saboia, falando um pouco mais sobre infraestrutura de TI, tá? A modernização dessa infraestrutura, hoje a gente sabe que é um desafio, a gente, né, olhando sobre vários aspectos que a gente precisa analisar, e ela é um desafio constante aí para grandes empresas. Quais são, na sua opinião, os maiores obstáculos que essas organizações enfrentam ao adotar uma infraestrutura mais moderna e escalável? Muito legal a sua pergunta, a palavra modernização. Né? Por quê? Porque cai naquele tema que a gente começou a comentar, de lift and shift. Né? Então, muitas vezes, para o consumo da infraestrutura, para o consumo de cloud, o gestor de TI tem que se preocupar com a modernização das aplicações. Né? Muitas aplicações que ele utiliza,
que pode estar no ambiente, que é o famoso legado, mas é o legado que nos sustenta, né? Ele não é cloud native, né? Ou ele não, de repente não pode ser movido, ou se for movido, ele vai ter uma experiência ruim. Então, primeiro, o aspecto da modernização das aplicações. E falando em obstáculos ou desafios, né? Eu usei aqui o estudo nosso Data Center e Cloud para construir a apresentação. E aí, justamente, a gente pergunta, né, quais foram, estão sendo os principais desafios para implementação ou migração para a nuvem pública. Primeiro lugar, a voz dos clientes, né? Lidar com as questões de conectividade é um desafio, uma preocupação. Depois, logo colado, segurança, as práticas de segurança de TI para os ambientes de nuvem. Terceiro lugar, leis ou regulações locais da indústria, né? Então isso pega para alguns segmentos, algumas verticais de negócio, para finanças pega muito, para saúde também, cada vez mais, né? E aí são regulações de cada país, né? A gente está vendo os temas de soberania digital, tudo mais acontecer globalmente. Preocupação com relação à dependência do provedor de nuvem, lock-in, né, que eu trouxe aqui na apresentação também. E aí outras como entender e diferenciar as ofertas dos diferentes provedores, né? Todo mundo inundado aí de ofertas. E depois a falta de capacitação técnica sobre nuvem do time de TI e a resistência devido à cultura e à política da empresa, né? Então, esses são alguns dos aspectos principalmente destacados pelos clientes aí como desafios para a utilização de nuvem de infraestrutura. Legal. E quanto tempo vocês atualizam esses dados? Em tempo real, de 6 em 6 meses? Essa pesquisa roda anualmente, né? Nós temos alguns estudos, por exemplo, direcionados a TI junto com a prática de negócio, que a gente chama de Latin America Investment Trends, roda todo início de ano, e no meio do ano roda o infraestrutura, né? Enfim, aí você tem um calendário de pesquisas e, principalmente, isso é atualizado anualmente, Rafael. E esse é o dado mais recente que a gente tem agora do meio do ano, né? Soler, já que nós estamos falando de conectividade, a gente hoje, dentro de um hospital, como nós estamos falando, né? Não só no hospital, mas várias indústrias dependem muito da disponibilidade dos dados. Tá? E como que o hospital de base hoje, e vocês têm lidado com o impacto de redes inteligentes, né? Tipo o SD-WAN, na eficiência operacional e na segurança dos dados da instituição? A gente começou agora, né? Trabalhar um pouco com SD-WAN, tudo que é definido por software. Mas eu acho que a gente tem um caminho que a gente precisou resgatar lá atrás com a parte de infraestrutura, né? Porque não adianta nada você trabalhar com inteligência, com sofisticação, se você não tiver uma infraestrutura básica que vai te sustentar, né? Então, assim, para a gente começar, a gente fez o plano diretor de TI lá em 2018 e a gente exatamente certificamos a rede inteira do hospital inicialmente, né? A gente trocou 350 quilômetros de cabeamento estruturado, né, por uma rede certificada, com planta lógica, coisa que não existia. Então, antigamente, no hospital, se ia no centro cirúrgico, vamos colocar o Wi-Fi no centro cirúrgico? A gente não podia, porque se você furar uma parede lá, você explode o hospital inteiro, porque é um prédio de 1960, né? A maioria das instituições de saúde, Santa Casa é assim. Na época que foi erguido, não sabia que existia internet, que ia ter Wi-Fi, que ia ter tudo isso, né? Então, primeiro foi todo um trabalho de reestruturação. E aí, né, a gente, fazendo essa modernização, a parte de infraestrutura, a gente começou a trabalhar com equipamentos de ponta, trabalhando com firewall, data center, firewall de borda, parte de core switch, ambiente de redundância, disaster recovery. E agora a gente, naturalmente, vem ampliando essa questão do gerenciamento da rede por software mesmo, que é muito mais eficiente, muito mais rápida, né? Antigamente, você tinha que criar uma VLAN lá no switch. Você tem uma instituição que tinha 300 e poucos suítes, você tem que fazer uma VLAN, tá morto, né? Hoje é muito mais eficiente, mais rápido, escalável, você tem maior controle. Eu acho que a maior vantagem é o gerenciamento centralizado. Eu acho que isso que é o grande ganho. Outro dia eu fui fazer uma visita para o Rodrigo Plaza, lá, que é o engenheiro clínico. O Ito estava dentro de um container com uma série de ativos, mas um container bem grande de ativos de rede que vocês estavam instalando, de infraestrutura básica de rede. Então, assim, às vezes o pessoal não tem dimensão, porque o hospital de base ele é uma
grande cidade, né, na verdade. E eu fiquei impressionado. O dia que o Plaza falou que só de equipamentos de engenharia clínica e manutenção possui 8.500 equipamentos. É isso aí mesmo. Hoje a gente tem aproximadamente 6.500 hosts, né? É uma rede única também, que se não fosse pelo gerenciamento centralizado, a gente não conseguiria também. São várias VLANs, uma VLAN para equipamento hospitalar, uma VLAN para paciente, uma VLAN para médico, né? Então, você tem que dividir e segmentar bem isso aí, e de uma forma centralizada e via software. Manualmente é impossível hoje em dia, não tem como. Nomura, emendando aqui, já que nós estamos falando da inteligência para dados, né, passar para falar de IA generativa, ela tem sido discutida aí como uma inovação transformadora em vários setores. E como é que você acredita que essa tecnologia pode impactar o agronegócio? E quais são os casos de uso mais promissores que podem trazer ganhos expressivos ao setor? Eu sei que você já tem uma IA, né, não é uma IA generativa, acho que ela se chama Alice, como é que ela se chama? Alice mesmo. Alice, né? Então, a Alice já usa IA generativo, né? Nós usamos o IA generativo para melhorar o seu entendimento de linguagem natural. Então, quando um produtor, quando uma usina vai lá e tenta conversar com ela, a gente tinha muito trabalho em criar todas as possibilidades de conversação. O que ele pode perguntar? Qual forma ele pode perguntar? E a gente tem uma questão de regionalização. Então, sei lá, não sei quantos dialetos ali, aí mistura com linguagem do campo também, isso vai se tornando algo complexo. Parece bobo, mas vai se tornando algo complexo. Então, o primeiro caso que a gente fez foi melhorar a Alice. Então, onde, sei lá, o produtor pergunta como foi o dia de hoje, ele pode querer saber várias coisas, né? Como foi o plantio hoje? Já é um pouco mais específico. Ou como foi o plantio no talhão 10? E aí o talhão tem, sei lá, 1.610, por exemplo. Mas o talhão 10, a IA também ajuda a entender. Então tem uma série de coisas, uma série de termos do campo, pronúncia, forma de se escrever, que a IA generativa ajudou a gente a normalizar, e hoje a gente não tem mais esse trabalho de ficar tentar prever quais são todas as variações que alguém pode perguntar para a Alice. Esse foi o primeiro caso de uso de IA generativo. Depois a gente tem outros caminhos onde a gente tem ajudado a melhorar a plataforma da Solinftec. Tá? Então, hoje, tendo ali praticamente uma das maiores bases de dados do agro, tá? Que é a principal matéria-prima para a IA generativa performar bem, né? Uma base robusta, confiável de conhecimento. Então, a gente começou a trabalhar com isso, né? Expandindo também a capacidade com a IA generativa com o uso do Solix, que é o nosso robô. Então, turbinamos essa base de dados, trouxemos algumas informações da literatura dos cultivos, de manejo, enfim, uma série de conhecimentos a mais para a Alice, e a gente está trabalhando em projetos onde a Alice vai chegar a indicar qual que é a população de semente que tem que ser plantada de acordo com o label da semente vendida pelo fabricante ou pela indústria de químico, né? Lendo variáveis em tempo real de variáveis climáticas, né? O robô passando a cada 7 dias no mesmo ponto. Então a gente conseguiu enriquecer muito isso a ponto, né, da gente criar algo que ainda não é comercial, ainda é em desenvolvimento, mas a ponto da gente criar um gêmeo digital da fazenda. Então eu teria a leitura dessas diversas variáveis, né, seja lidas através dos nossos sensores, lidas através de aquisição de dados por API ou das nossas estações meteorológicas ou qualquer outra informação, onde a gente vai conseguir indicar, plante agora, não plante depois, execute tal operação, faça isso, faz aquilo.
a intenção, eu acho que, né, desdobrando um futuro, a gente pode trabalhar, sei lá, com insights as a service, algo nesse sentido, ou algo nessa linha, né, onde a gente possa fazer indicações de manejo, fazer simulações, né, isso é algo que está muito visível, né? A gente vê várias empresas trabalhando com isso, né? Trabalhando com gêmeos digitais, antecipando, sei lá, demandas de uma planta industrial que nem foi construída ainda, né? 2 anos antes da planta ser construída, quais são todas as possibilidades que precisam ser pensadas para aquilo performar bem. Então, a gente está trabalhando nisso, mas eu vejo um futuro muito grande ali com IA generativa, gêmeos digitais e tudo mais. Muito bacana, muito interessante toda a aplicação e como que a tecnologia realmente consegue trazer aí maior produtividade para o agro. Ogler, falou um pouco aqui, a primeira palestra da Ingrid, nós falamos sobre sustentabilidade, né, e é um tema cada vez mais relevante, mais presente no dia a dia, em especial no setor agrícola. Tá? Existem projetos de sustentabilidade tecnológicas, né, seja qualquer uma, lá na usina de Santa Isabel, vocês estão pensando em adotar ou já adotaram alguma? Como é que você enxerga o papel da TI na implementação de práticas sustentáveis no setor sucroenergético? São duas perguntas aí em uma. Melhorando ali a eficiência, a produtividade no campo, né, e consequentemente tendo redução de custos. E a hora que você consegue otimizar a operação no campo, através do uso da tecnologia, você consegue aí sim melhorar a utilização de insumos que você tem na sua operação, né? Às vezes você consegue na parte de combate a pragas, né, que a gente também tem várias soluções lá que a gente utiliza tecnológicas. Você também consegue reduzir a utilização de defensivos, você otimizar a dosagem correta, né, para você ter também isso daí. E isso também são situações que, além de ter questão de eficiência, produtividade e redução de custo, isso tem impacto ambiental também, né, na nossa operação, né, e também na questão do consumo desses recursos também, né, isso pensando em mundo mesmo, em planeta mesmo, né. Outro fator importante também que a gente também tem trabalhado bastante lá é a questão assim da operação de maquinário, de equipamentos, né? Onde a tecnologia também ela ajuda bastante, ela apoia bastante na otimização dessas operações também. Isso você consegue o quê? Ter um consumo menor no caso de combustível, de diesel, né? E isso também acaba você tendo, além da questão financeira e econômica, né? Também a questão ambiental também, que você emite menos poluentes, você consome menos recursos também que são produzidos também. Então, dessa forma, a gente consegue ter todo esse retorno. Uma outra também questão bastante importante para nós lá é a questão de rastreabilidade das informações, né? Quando você consegue ter todo esse processo, tanto na parte de campo, na produção de cana, manejo, transporte, e até mesmo na parte da produção na indústria, né? Onde você tem toda a cadeia produtiva lá falar no caso de açúcar, né? Produção, armazenamento, distribuição também. Você também tendo a rastreabilidade da informação, você tem mais garantia, mais segurança na informação. Você consegue identificar as etapas, passo a passo, que acontece também. E toda essa cadeia tem tecnologia envolvida no meio, né? Onde te auxilia, né? Te ajuda a tomada de decisão com maior agilidade. E isso acaba dando retorno para a empresa, né? E a empresa enxerga isso daí. E hoje lá a gente tem tido investimentos constantes nessa evolução tecnológica. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos aqui encaminhando para o final do nosso painel e, consequentemente, para o final da 11ª edição do IT Conference. Senhores, eu vou deixar para vocês uma pergunta para todos, né? E eu acho que a gente poderia colocar uma sequência do Nomura até o Soler, para que possam responder. E aí eu quero que vocês façam as considerações finais de vocês, por favor. Com a rápida evolução das tecnologias emergentes, e aí falamos tanto aqui IA, automação, infraestrutura em nuvem, segurança cibernética, quais são as principais transformações que vocês preveem para o mercado de TI nos próximos 5 a 10 anos? Eu sei que é um exercício de futurologia, 5 a 10 anos é bastante coisa. Se a gente falasse que nós teríamos IA generativa, ChatGPT, Gemini, BART, enfim,
há 5 anos atrás, talvez alguém poderia nos colocar em algum lugar e tranca esse cara aí, porque ele está fazendo uma previsão sem nenhuma base. Mas eu sei que é muito, né, 5 a 10 anos é muito grande, mas, além disso, né, tentem olhar isso para os setores que vocês atuam, tentem olhar isso para as áreas que vocês atuam, né? E essas empresas, né, a maioria das empresas precisam ter um olhar para o futuro para permanecerem competitivas em seus setores de atuação. Então, por favor, as considerações finais de vocês, olhando aí para alguma previsibilidade, né, de uso de tecnologias para os próximos 5 a 10 anos. Eu acho que 6 meses já é muito já. Imagino que sim. Falando de tecnologia, é muito difícil fazer essa previsão, mas eu me arrisco aqui. Acho que cloud, cibersegurança são importantes, mas são meios para um fim, né? Acho que o que vale realmente é a entrega de valor do outro lado, né? Você implementar projetos, igual o Ogler comentou, né, que realmente tragam valores para a companhia. Então, por exemplo, ele citou casos da área agrícola. É o maior budget de uma indústria sucroenergética, tá? Então, eu acho que implementar projetos onde tenha maior chance de recuperação de valor para sua companhia, com certeza. Eu arriscaria, né? Eu, eu olharia para a IA generativa, com certeza. Eu acho que o gestor de TI que não abraçar essa causa vai ser engolido pelos seus pares dentro das suas companhias, porque as áreas vão fazer. Alguém na sua companhia vai fazer, que é uma tecnologia democrática, é algo que é, se tornou acessível, então alguém não precisa entender todos os mecanismos complexos que rodam por trás dessa tecnologia, mas é algo compreensível, acessível, fácil de lidar. E se você não fizer, se você não pegar essa oportunidade, alguém na sua companhia vai fazer e você vai deixar de ser o protagonista disso. Então, eu acredito firmemente que a IA generativa deve ser abraçado pelos gerentes, diretores de TI, porque é algo que muda o jogo. Eu vejo uma tecnologia emergente que se espalhou muito rapidamente. Eu lembro em 2022, quando se ouviu a primeira vez falar em ChatGPT, em poucos meses aquilo estava tomado, né, de usuários pelo mundo, e hoje só vem evoluindo, tornando mais fácil fazer integrações e tudo mais, e pessoas com pouco conhecimento saindo com um produto do outro lado de forma muito rápida. Então, eu apostaria muito nisso. Como eu já comentei, eu também apostaria no caminho das simulações, que também usa esse tipo de tecnologia, né, com uma base sólida de informações de qualidade, mais somada a uma literatura, eu acredito que dê para fazer um ambiente legal de simulações com gêmeos digitais. Eu apostaria muito nisso. Eu vejo a indústria indo muito para esse caminho, tentando prever safras, não esperando, sei lá, olhar para a safra anterior e falar, erramos aqui. Eu acho que tem condições de você recuperar uma safra no meio do caminho. A safra de cana é longa, sei lá, de 8 a 9 meses, mas imagina uma safra de grãos que dá 150 dias, ela é curta, né? Se planta em 2 semanas, se colhe em uma. Então, o manejo é o período maior que se tem ali, mas eu vejo que uma tecnologia onde ela pode aconselhar o produtor a mudar esse manejo no meio do caminho, sem esperar os resultados da safra, é muito valiosa. Então, eu vejo um caminho bem bacana para isso, sem ficar ali na tentativa e erro. E eu apostaria nessas duas tecnologias como matadoras ali para os próximos meses ou anos. Legal. E você, Ogler? Eu acho que a IA vai ser meio repetitivo aqui, né? Mas eu acho que justifica, Rafael, porque ela tem um leque imenso aí de oportunidades, né? A gente ouviu aqui nas palestras do pessoal da Extreme de redes, né, com IA na parte de redes. O Nomura comentou também de soluções com IA, então você tem isso na parte de segurança, de produção,
automação de processos, automações industriais, automação no campo também. Eu acho que talvez o grande desafio, eu ainda aposto bastante na IA, porque acho que eu ainda vejo que ela tem muito a crescer ainda, né? Tem coisas que a gente ainda nem imagina, que com certeza já está em laboratório, o pessoal já está pesquisando, já está aí, às vezes, já para soltar no mercado também, mas tem um potencial muito grande. E dentro da questão da IA, ambientes que também possam contribuir por isso daí, como soluções de Big Data, Data Lake também, né, que eu acho que acabam corroborando a todo esse ambiente. E falando em ambiente, eu vejo muito a questão de cloud, né? Então, hoje, para você conseguir ter aí todas essas tecnologias potencializadas, né, como IA, Data Lake, isso hoje tem que ter um olhar para a cloud, não tem como, né? Mesmo que ainda tenha o ERP esteja local dentro de casa ali, mas hoje tem muitas aplicações em cloud que você vai contratar elas como serviço e você vai postar assim em cloud mesmo, né? Então, eu vejo muito por esse caminho aí. E, claro, também acho que uma outra vertente bastante importante é a questão de cibersegurança. Não tem como, né? Isso daí, acho que até a própria IA, ela vai jogar nos dois lados, né? Vai jogar a favor, né? E às vezes do outro lado também alguém está utilizando para tentar, de alguma forma ali, praticar uma invasão, alguma coisa maliciosa dentro do ambiente da TI também. Então, acho que cibersegurança também é algo que tende a evoluir bastante, até com a contribuição da inteligência artificial. E algo que as empresas hoje elas têm um olhar muito diferente, né? Igual o caso do colega aqui, né, que ele falou que eles tiveram um problema lá, né? Teve um lado positivo, que é a alta direção enxergou aquilo ali como sendo realmente algo que é uma necessidade. Conscientização do problema real. Exato. Foi pela dor, né? Foi pela dor, mas acabou acontecendo. Então a gente espera não ter que passar por essas situações de ter que sofrer para tomar uma decisão, né? A gente tem que tentar antecipar isso daí e tentar levar isso para a alta gestão da empresa, porque isso daí é investimento, isso daí é segurança, né? Não se discute, né? Isso não pode ter um olhar de despesa, né? Só aquilo não traz retorno sim. Eu estava tomando nota aqui, Rafael. Olha quantos exemplos ricos a gente teve aqui, né? A questão do hospital, a resiliência. Olha quantos temas extrapolam a TI no aspecto tecnológico de discussão de solução. Resiliência, hospital fora do ar. Problema de interoperabilidade, né? Diversos devices, redes e tal. Isso extrapola muito, ó, exemplo do Tiago aqui. Exemplo do meio ambiente, o impacto que a gestão de TI dá para uma empresa sucroalcooleira para contribuir com o meio ambiente. Exemplo do Ogre. Exemplo do Nomura, o Digital Twin, simulação. Então, acho que a gente, com esses exemplos, a gente já descobriu, né, qual o caminho que a gente tem com a TI para frente, né? Então, isso que a gente está discutindo aqui, que eles trouxeram, são novos workloads, novas aplicações que a TI vai ter que lidar e vai ter que apoiar o negócio, né? Então, a relação do OT com a IT, né, que a gente discutiu também aqui na hora do almoço, né? Como isso em algumas empresas, em algumas verticais é tenso. E o Nomura falou bem, vai ter um shadow IT, alguém vai trazer essa solução para dentro, vai te empurrar, né? Então, a preocupação com o customer experience também, que eu destaquei no início da apresentação, né? De nós, profissionais de TI, estarmos habilitando o negócio, preocupado com o cliente, com o negócio. Então, é muito do que vem pela frente, é esse protagonismo da TI, né? Eu queria até deixar uma provocação aqui, por que será que, quando muda o presidente de uma empresa, sai o CEO, geralmente quem assume é o executivo de vendas ou é o CFO? Por que não é o CIO que será que assume a presidência das empresas, né, Rafael? Será que porque ele está sempre tensionando, né, e deixando, né, aquela relação de conflito? Será que não é o que a gente poderia trabalhar melhor em relação ao protagonismo, né? Queria deixar só essa preocupação para a gente É um bom discutir ponto. depois aí. É um bom ponto. Bom, em relação à saúde, eu poderia ficar umas 30 horas aqui falando sobre o que poderia acontecer numa versão normal ou numa Highlander, aí viajando um pouco, né? Mas eu acho assim, o que vem acontecendo com a saúde no país é o quê? Ela está ficando cada vez mais crítica, né? Tanto a iniciativa privada, os convênios, quanto o próprio SUS. Isso vem diminuindo o repasse,
né? Não, o lucro que essas empresas tinham antes não tem mais. Nós somos um hospital filantrópico que não visa lucro. Você precisa ter eficiência operacional, né? E aí você tem que ter eficiência operacional, mas ao mesmo tempo tratar bem aquele paciente para que ele retorne, para que ele goste de utilizar aquele serviço, é o grande desafio. Então, o que vai acontecer? Inteligência artificial, né, dispositivos móveis. Eu acredito que nos próximos 5 anos aí, o investimento da saúde no país é na saúde primária, né? Melhora a prevenção, ela é mais retorno, você tem mais eficiência operacional na prevenção do que na remediação depois que a pessoa está doente. Então, como que você vai conseguir isso? Você vai conseguir com dispositivos móveis, IoTs, né? O que você vai dar para o seu paciente para você monitorar a saúde dele. E isso com inteligência artificial vai ser, de fato, o dado que as instituições de saúde vão ter é o que vão minar o dinheiro, né? O que vai, ou deixar de eliminar o dinheiro para elas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tudo isso, mas assim, eu acho que o grande desafio, igual foi comentado aqui, eu acho que é, igual a última apresentação da Dell, quando que isso vai acontecer, né? Ou não é o se vai acontecer. Então, hoje, por exemplo, quanto TI, o meu investimento mais é em cultura organizacional, gestão de pessoas, para tentar conseguir comprovar e mostrar isso, a importância disso, né? Qual que é o papel de um CIO, o porquê que é importante a tecnologia dentro, né? E não o CFO, vamos, né? Eu acho que é isso. Então, eu acho que a TI tem que ser um pouco mais participativa na linguagem do negócio e focar mais nessa questão do pessoal, gestão de pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a fazer. Se vocês me permitem, eu colocaria, né, o Edge Computing nesse conjunto de tecnologias, porque hoje, com a habilitação e a quantidade de dados que nós estamos orquestrando, captando e orquestrando, nós vamos precisar processar dados na ponta. A gente não vai ter condições de levar todos esses dados para a nuvem, né? E, principalmente, em algumas situações de campo que vocês já processam hoje, eu sei que vocês fazem isso lá na ponta, na área de saúde, né, é instantâneo, muitas coisas você não pode falhar, você precisa tomar aquela decisão ali. Então, acho que a Edge Computing é algo que vai ser muito presente, né, no futuro. Eu sei que, assim, às vezes, né, o pessoal pensa que é um contrassenso de centralização na nuvem, mas isso hoje é necessário, né, pelo menos na minha visão. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, Nomura, Ogler, Saboia e Tiago. Discutimos aqui, passamos por, né, tecnologias, já embarcadas nas soluções ou no dia a dia de vocês, projetos de sustentabilidade, né, modernização de infraestrutura, utilização de tecnologias como IA, robótica, né, isso para que você possa ter uma agricultura mais precisa lá na ponta. Falamos um pouco sobre comunicação e redes, né, que são os desafios aí que o Saboia trouxe, que apareceram nas pesquisas do IDC como um dos indicadores para não adoção, né, de soluções centralizadas em nuvem. Enfim, passamos pelos temas que nós discutimos hoje durante todo o nosso dia. Muito obrigado, senhores, pela participação de vocês. Obrigado por enriquecerem aqui o nosso painel e uma 11ª edição do IT Conference. Muito obrigado a todos pela participação.